Você sabia que em uma colmeia vivem cerca de 50 mil a 60 mil abelhas operárias? E aqui vai um fato interessante: todas elas são fêmeas. Essas abelhas trabalhadoras desempenham várias funções importantes para o sucesso da colônia. Elas coletam néctar e pólen das flores, constroem e mantêm a colmeia. As abelhas operárias são a base da comunidade. Elas cuidam da rainha, que é a única fêmea fértil na colmeia, e garantem que as larvas sejam alimentadas e cuidadas. Enquanto isso, os machos, ou zangões, têm um papel mais limitado. Eles existem apenas para acasalar com a rainha. Essa incrível organização do trabalho demonstra uma colaboração e ordem impressionantes nas colmeias, tornando-as um ótimo exemplo da natureza. Já se perguntou como o mel é produzido em meio a toda essa atividade? É verdade que você pode imaginar flutuar entre deslumbrantes balões de ar quente? Todo ano, o Festival Internacional de Balões em Pokhara, Nepal, enche o céu de cores, com 25 vibrantes balões de ar quente. Este incrível festival, que dura 9 dias emocionantes, atrai milhares de turistas ansiosos para testemunhar o espetáculo mágico, acompanhado de animadas apresentações culturais. Imagine-se às margens do Lago Phiwa, onde os balões brilhantes se refletem lindamente na água, emoldurados pela impressionante cordilheira Annapurna. Os visitantes podem até subir em alguns desses balões icônicos, deslizando sobre a paisagem pitoresca e apreciando vistas deslumbrantes de colinas verdes e lagos tranquilos. Mas o festival vai além de apenas balonismo. Ele imerge os participantes na rica cultura do Nepal, com música local, dança e comida deliciosa, tudo contribuindo para uma atmosfera vibrante. Para muitos, este festival transcende um simples evento. Ele se torna uma memória preciosa, capturando a essência da aventura e da celebração cultural em uma experiência inesquecível. Você já se perguntou por que os camelos não suam? Os camelos são animais incríveis que conseguem suportar o calor extremo sem perder água pelo suor, o que é essencial para sua sobrevivência nos desertos quentes. Eles suportam temperaturas de até 41 graus Celsius, cerca de 106 graus Fahrenheit. Essa habilidade de não suar é como segurar um espirro, permitindo que os camelos mantenham a preciosa umidade. Quando a temperatura sobe, a temperatura do corpo deles pode aumentar um pouco, para evitar a perda de água por evaporação. Essa adaptação única permite que eles fiquem hidratados por mais tempo, mesmo sob o sol escaldante, onde a água é muito valiosa. À noite, quando a temperatura cai, os camelos podem repor suas reservas de água, bebendo grandes quantidades. Basicamente, eles são os sobreviventes perfeitos do deserto, com habilidades incríveis para viver em condições difíceis. Não é surpreendente como a evolução molda a vida dessas criaturas fascinantes. Você não vai acreditar, Heavy Soros é rock para crianças. Esta banda finlandesa, formada em 2008, criou um espaço único na indústria musical, misturando heavy metal com entretenimento infantil. Imagine músicos vestidos com trajes coloridos de dinossauros, criando uma atmosfera animada e inspirando as crianças a amarem a música e a criatividade. Heavy Soros busca conquistar a atenção do público jovem, com riffs marcantes e letras divertidas que ressoam na imaginação infantil. Seus shows ao vivo são um verdadeiro espetáculo, com trajes vibrantes e uma presença de palco energética que cativa tanto crianças quanto pais. Ao misturar sons pesados com temas que as crianças entendem, Heavy Soros desperta curiosidade e interesse pela música nos pequenos fãs. Sua abordagem desafia as ideias tradicionais sobre música infantil, tornando-a acessível e agradável para um público mais amplo. Você consegue imaginar seus filhos balançando ao som de melodias sobre dinossauros? Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Imak proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos, tudo sob o olhar da polícia. Imagine, você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante,
promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorreram nesses movimentados bares subterrâneos. Fatos surpreendentes sobre a infância de Albert Einstein. Embora tenha se tornado uma das mentes mais brilhantes da história, Albert Einstein enfrentou sérias dificuldades na infância. Aos 9 anos, ele tinha dificuldades na escola e problemas de fala, o que preocupava seus pais. Eles temiam que ele não se tornasse o gênio que esperavam. Na escola, Einstein não conseguia se adaptar ao método tradicional de ensino, muitas vezes se sentindo deslocado e desconectado dos professores. No entanto, ele era extremamente curioso e adorava explorar o mundo ao seu redor, especialmente através da ciência. Essa paixão alimentava sua imaginação e ajudava a desenvolver um jeito único de pensar. Com o tempo, ele superou essas dificuldades iniciais, provando que os desafios não nos definem. Suas conquistas na física mudaram nossa compreensão do universo, mostrando como é importante cultivar a criatividade e a curiosidade, mesmo quando o caminho parece difícil. Não é inspirador ver como alguém que enfrentou dificuldades pode mudar o mundo? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Alemanha celebra os limites de velocidade. Imagine só, dirigir tão rápido quanto você quiser, na famosa Autobahn, onde cerca de 65% das estradas não têm limites de velocidade obrigatórios. Essa característica única das rodovias alemãs transforma viagens comuns em aventuras emocionantes, permitindo que os motoristas sintam a adrenalina da alta velocidade, sem a constante preocupação com o velocímetro. No entanto, não é uma liberdade total. Uma velocidade recomendada de 130 km por hora, cerca de 81 milhas por hora, ajuda a manter um equilíbrio entre liberdade e segurança. O sucesso desse sistema vem do forte compromisso da Alemanha com a educação dos motoristas e a engenharia excepcional das estradas, garantindo que a Autobahn não seja apenas um sonho para os amantes da velocidade, mas também um ambiente de condução notavelmente seguro. Os rigorosos requisitos de manutenção dos veículos e o comportamento disciplinado dos motoristas contribuem para um impressionante histórico de segurança, tornando a Autobahn uma combinação notável de adrenalina e responsabilidade. Seja em um carro esportivo elegante ou em um sedã familiar, dirigir nessas estradas lendárias promete uma experiência inesquecível, uma que destaca a emoção da estrada aberta como em nenhum outro lugar do mundo. Você consegue imaginar que tubarão fermentado é uma iguaria? Hakar, um prato icônico da Islândia, oferece uma experiência culinária única. Feito do tubarão da Groenlândia, essa iguaria tradicional passa por um fascinante processo de fermentação. A carne fresca do tubarão da Groenlândia é insegura devido aos altos níveis de substâncias tóxicas como ureia e óxido de trimetilamina, mas a fermentação transforma isso de forma segura, tornando-se um alimento básico da culinária islandesa. O tubarão é limpo e enterrado em um buraco, onde fermenta por vários meses, quebrando as toxinas enquanto desenvolve um sabor forte e distinto, além de um cheiro pungente. Imagine provar algo que lembra uma mistura de amônia e queijo forte. Normalmente servido em pequenos cubos, o Hakar é melhor apreciado com um gole de schnapps islandês ou uma fatia de pão de centeio. Para muitos, o sabor pode levar um tempo para ser apreciado, mas os locais e os amantes de comida ousados consideram o Hakar uma aventura gastronômica única que destaca as ricas tradições culinárias da Islândia. Para aqueles que têm coragem de experimentar, o Hakar incorpora o espírito da cultura islandesa, celebrando suas paisagens selvagens e maneiras inovadoras de conservar alimentos. Vamos descobrir a verdade sobre os socos do camarão mantis. Os camarões mantis podem parecer simples habitantes dos recifes de coral, mas na verdade são algumas das criaturas mais formidáveis do reino animal. Esses animais marinhos coloridos possuem um poder impressionante, pois seus membros em forma de clava podem se mover a uma velocidade incrível de 23 metros por segundo, superando a de uma bala de calibre .22. Essa velocidade extraordinária não se traduz apenas em força bruta. Cada soco gera mais de 10.000 grãos de força, suficiente para quebrar o vidro de aquários. Mas o soco do camarão mantis não é apenas um golpe isolado. Ao atingir, o camarão cria bolhas de cavitação que colapsam rapidamente, gerando um segundo impacto explosivo.
Essa habilidade única resulta em ondas de choque que podem atordoar ou até matar a presa, mostrando a precisão do design do camarão, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Os cientistas estão fascinados por essa estrutura de membro excepcional e estão explorando como seu mecanismo de armazenamento de energia pode inspirar materiais mais duráveis para armaduras e aplicações aeroespaciais. Não é incrível pensar em como a natureza criou uma maravilha biomecânica assim? Prepare-se para se surpreender com a verdadeira natureza da mamba negra. Ao contrário de sua temida reputação como uma das cobras mais mortais do mundo, a mamba negra tem uma surpreendente preferência pela paz em vez da luta. Essa serpente notável, conhecida por seu veneno potente e velocidade extraordinária, prefere fugir a se envolver em combate. Capaz de correr até 19 km/h, a mamba negra usa sua agilidade para escapar do perigo, se escondendo em arbustos ou subindo em árvores. Quando se sente ameaçada, ela opta por recuar, mostrando um instinto fascinante de autopreservação. Se encurralada, a mamba negra pode se tornar defensiva, mas esse comportamento vem do desejo de se proteger e não de confrontar. Na verdade, essas cobras são geralmente criaturas solitárias, se reunindo apenas para acasalar. Sua pele brilhante, que varia do oliva marrom ao cinza, permite que se camuflem perfeitamente em seu ambiente, facilitando a evasão de ameaças potenciais. Portanto, da próxima vez que ouvir sobre a mamba negra, lembre-se de que por trás de sua imagem intimidadora está uma criatura que valoriza sua segurança acima de tudo. Quão fascinante é isso? Um fato interessante sobre pizzas vulcânicas. Essas delícias são feitas com pedras geotérmicas encontradas em áreas vulcânicas ativas, como a ilha de Stromboli, na Itália. Imagine uma pizza assada em um forno natural. A temperatura pode ultrapassar 800 graus Fahrenheit, cozinhando os ingredientes em poucos minutos. Enquanto a pizza chiando sob o calor intenso, ela ganha uma base perfeitamente crocante, e a energia geotérmica dá um leve sabor defumado, que não pode ser reproduzido em um forno comum. Esse método único não só mostra a força da natureza, mas também cria uma experiência gastronômica verdadeiramente singular. Imagine saborear uma fatia cercado por vistas deslumbrantes do vulcão. Então, você teria coragem de experimentar uma pizza feita por um vulcão ativo? Vamos descobrir a verdade sobre os pinguins imperadores. Essas aves incríveis conseguem mergulhar a uma profundidade de 564 metros, mostrando sua impressionante adaptação à vida nas águas geladas da Antártica. Esse recorde foi estabelecido na costa leste da Antártica, onde esses mergulhadores ágeis caçam peixes e outros seres marinhos. Para comparação, 564 metros é quase o dobro da altura do Shard, o edifício mais alto da Europa, localizado em Londres. Os pinguins imperadores têm uma fisiologia especial que lhes permite prender a respiração por mais de 20 minutos, possibilitando alcançar essas profundidades impressionantes. Seus corpos aerodinâmicos e asas fortes, que funcionam como nadadeiras debaixo d'água, ajudam-nos a se mover nas águas frias em busca de alimento. Essas características são essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa e a competição é feroz. A incrível habilidade de mergulho dos pinguins imperadores não apenas destaca suas adaptações únicas, mas também oferece uma visão de como a vida pode prosperar em condições extremas. Quais outras conquistas notáveis você acha que essas aves fascinantes podem realizar? A verdade é que a muralha de Kumbhalgar impressiona. Com impressionantes 36 quilômetros de extensão, a muralha de Kumbhalgar na Índia é a segunda maior muralha do mundo, logo atrás da icônica Grande Muralha da China, e também um exemplo notável de engenharia. Situada na vibrante Cordilheira Aravalli, em Rajasthan, essa estrutura monumental foi construída no século XV para proteger o forte de Kumbhalgar, um patrimônio mundial da Unesco. As fundações da muralha apresentam grossas fortificações de pedra e várias torres de vigilância estrategicamente posicionadas, garantindo a segurança da família real e suas tropas. Mas além de seu tamanho, a muralha de Kumbhalgar se destaca em meio a paisagens deslumbrantes de florestas verdes e colinas acidentadas, criando um cenário pitoresco para essa maravilha histórica. Embora não tenha a mesma fama internacional que sua contraparte chinesa, Kumbhalgar encanta com suas encostas íngremes, portões intrincados e rica história.
Se você estiver na Índia, não perca a oportunidade de explorar essa joia escondida. Suas histórias e cultura aguardam sua descoberta. Então, da próxima vez que alguém mencionar grandes muralhas, por que não trazer Kumbhalgarh para o centro das atenções? Muitos não sabem, mas HPPD existe. O transtorno de percepção persistente de alucinógenos, HPPD, é uma condição rara que pode surpreender as pessoas após o uso de drogas alucinatórias. Imagine ver distorções de imagem e flashes de cores ou padrões vibrantes mesmo depois que o efeito da droga passou. É como um filme que continua passando, mesmo quando o show terminou. Pessoas com HPPD podem ver rastros de objetos em movimento ou paredes que parecem estar tremendo, o que dificulta a vida cotidiana. Esse transtorno pode causar confusão e ansiedade, afetando a capacidade da pessoa de se concentrar ou realizar tarefas normais. Surpreendentemente, o HPPD pode surgir mesmo após algumas doses de substâncias como LSD ou cogumelos mágicos. A conscientização sobre o HPPD é muito importante, pois entender a possibilidade de efeitos duradouros pode ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Será que esse estado misterioso pode mudar nossa percepção sobre alucinatórios? Você já se perguntou por que as aventuras nos inspiram? A ideia de aventura tem inspirado as pessoas por séculos. A palavra aventura vem do latim adventurous, que significa algo que está prestes a acontecer. Aventuras estão presentes em muitas histórias e mitos ao longo da história. Pense em suas histórias favoritas, seja em feitos heróicos de lendas antigas ou em emocionantes jornadas de filmes modernos. Cada aventura nos cativa, nos transportando para mundos cheios de emoção e incerteza. Essas histórias refletem o desejo humano de explorar o desconhecido. A aventura simboliza não apenas viagens físicas. Ela representa crescimento pessoal, desafios e conquistas. Ela nos incentiva a sair da nossa zona de conforto e a aceitar as incertezas da vida. Então, seja escalar montanhas, explorar terras distantes ou simplesmente tentar algo novo, a aventura chama o espírito aventureiro que existe em cada um de nós. Um fato interessante sobre Akragas e o rei Falaris. Akragas foi uma cidade importante na antiga Sicília, famosa por seu governante cruel, o rei Falaris. Ele não era um rei comum, era conhecido por sua extrema brutalidade e obsessão pelo medo. Imagine viver em um lugar onde o governante usa o terror para controlar todos. Falaris executava seus inimigos de maneiras horríveis, espalhando um medo profundo entre seus súditos. Uma das histórias mais chocantes envolve uma invenção ousada, o touro de bronze, uma estátua oca que Falaris supostamente usava para assar seus inimigos vivos. Esse método aterrorizante servia tanto como punição quanto como um espetáculo público, garantindo que seu governo fosse temido e não contestado. Falaris e Akragas nos lembram como o poder pode corromper e como o medo pode moldar o destino de uma sociedade. O que você acha que o levava a agir com tanta crueldade? Descubra o lado divertido do mergulho em águas profundas. Quando mergulhadores usam um gás rico em hélio para respirar em grandes profundidades, isso cria um efeito incrível em suas vozes. Em vez de sons profundos e altos que poderíamos esperar, os mergulhadores frequentemente soam como personagens de desenhos animados, tornando suas conversas subaquáticas bem engraçadas. Essa alteração na voz acontece porque o hélio é mais leve que o nitrogênio que normalmente respiramos, mudando a altura do som. Embora esse momento humorístico traga leveza à missão deles, não tira o foco do trabalho sério que esses mergulhadores fazem em pesquisas marinhas. Eles realizam estudos importantes sobre recifes de corais, investigam ecossistemas subaquáticos e recuperam objetos do fundo do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir um mergulhador rindo com uma voz cheia de hélio, lembre-se de que eles não estão apenas se divertindo, estão participando de um trabalho importante para o oceano. Não é incrível como algo tão simples como um gás pode mudar nossa percepção? Acredite ou não, na França existe uma estrada secreta. Passage de Gois é uma ponte única que liga a linda ilha de Noirmoutier ao continente francês. Com impressionantes 4,70 metros de comprimento, esse caminho especial fica submerso 2 vezes ao dia, devido às marés. Quando a água recua,
Os viajantes corajosos podem atravessar a ponte, aproveitando as vistas deslumbrantes da água e da paisagem ao redor. Esse fenômeno natural proporciona uma experiência fascinante, que vai além de simplesmente ir de um lugar a outro. Trata-se de tempo, natureza e um pouco de aventura. Muitas pessoas desejam ver esse lugar inusitado, mas os visitantes precisam planejar bem para não ficarem presos. Quando a maré sobe, a ponte fica completamente submersa, por isso conhecer o horário das marés é fundamental. Essa incrível ligação entre Noirmoutier e o continente não é apenas uma estrada. Ela conta a história da força da natureza e dos belos locais que existem na França, esperando para serem explorados. Muitos não sabem, mas as gaivotas têm um truque incrível. Algumas gaivotas têm a capacidade surpreendente de expelir seus órgãos internos para se livrar de parasitas incômodos. Essa adaptação incrível para a sobrevivência não é apenas para impressionar. Ela as ajuda a manter a saúde em condições difíceis. Quando uma gaivota está infestada de parasitas, ela pode contrair os músculos ao redor de seus órgãos internos, empurrando-os temporariamente para fora. O processo de expulsão permite que a gaivota se livre dos parasitas que grudaram em seus órgãos. E assim que ela se livra desses incômodos, a ave pode recolocar tudo de volta para dentro. Esse mecanismo de defesa único mostra até onde os animais vão para sobreviver. É não apenas interessante, mas também destaca as adaptações incríveis que existem na natureza. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, lembre-se de que ela pode estar equipada com ferramentas incomuns para a sobrevivência. Você sabia sobre o colossal Paracetus colossus? Esse enorme baleia viveu na época do Eoceno e foi encontrada no Peru, causando alvoroço na comunidade científica devido ao seu tamanho impressionante. Imagine uma criatura pesando entre 85 e 340 toneladas. Esse gigante até superava a baleia azul, que é considerada o maior animal da Terra. Paracetus colossus nadava em mares antigos, mostrando como a vida marinha era diversa ao longo da história. Esses gigantes pré-históricos existiram em uma época em que os oceanos eram completamente diferentes e cheios de formas de vida únicas. Pesquisadores acreditam que o tamanho e o peso do Paracetus colossus ajudavam na sua sobrevivência, protegendo-o de predadores. Ver uma criatura tão enorme nos dias de hoje pode parecer inacreditável, mas evidências fósseis confirmam sua existência surpreendente. Essa descoberta nos lembra que a natureza sempre gerou espécies incríveis. Ao explorar o passado do nosso planeta, quem sabe que outros gigantes ainda estão esperando para serem descobertos. Um fato interessante sobre os elefantes africanos. Esses magníficos animais têm apenas 4 dentes molares, que os ajudam a mastigar a comida. Isso é bastante surpreendente, considerando a quantidade de vegetação que eles consomem diariamente. Mais fascinante ainda é que esses dentes são substituídos 6 vezes ao longo de suas longas vidas. Quando um dente se desgasta devido à mastigação de gramíneas e galhos duros, um novo cresce em seu lugar. No entanto, quando eles perdem o último conjunto de dentes molares, fica muito difícil para eles se alimentarem. Embora consigam ingerir grandes quantidades de comida, sem esses dentes não conseguem digeri-la adequadamente. Isso pode levar à desnutrição e à morte natural, tornando a saúde dental uma questão de vida ou morte para esses gigantes gentis. É incrível pensar como algo tão simples como dentes pode impactar tanto a sobrevivência de um elefante. Então, da próxima vez que você ver esses animais incríveis, lembre-se de sua jornada única dos dentes e do que isso significa para o futuro deles. Vamos revelar a verdade sobre a visão de Richard Stallman. Richard Stallman, um pioneiro da tecnologia, fundou o movimento do software livre por causa de sua insatisfação com as limitações do software proprietário. Ele acreditava que o software deveria ser tão livre quanto o ar, permitindo que os usuários o modificassem, compartilhassem e aprendessem com ele. Em 1983, Stallman lançou o projeto GNU, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Esse movimento foi revolucionário, desafiando as normas tradicionais do software e promovendo a ideia de que todos devem ter o direito de usar e melhorar o software sem restrições. Seu trabalho lançou as bases para o que hoje conhecemos como software aberto, um conceito que teve um impacto profundo no desenvolvimento de programas e na colaboração moderna. Hoje, projetos como o Linux e muitos aplicativos se baseiam nessa filosofia, permitindo que desenvolvedores e usuários trabalhem juntos livremente. A visão de Stallman apoia um mundo digital onde o conhecimento é compartilhado, promovendo inovação e criatividade.
Como a defesa de Stallman mudou o cenário do software que usamos hoje. Você pode se surpreender. O cheiro e o sono profundo. Quando você entra em sono profundo, seu olfato fica menos ativo. Esse fenômeno interessante significa que até cheiros fortes como fumaça podem não te acordar. Seu cérebro entra em um estado em que é menos sensível ao ambiente, priorizando o descanso e a recuperação. Cientistas acreditam que essa diminuição da sensibilidade é um mecanismo de sobrevivência, permitindo que nos concentremos na recuperação do corpo sem interrupções constantes. No entanto, isso destaca um importante problema de segurança. Confiar apenas nos instintos enquanto dorme pode ser perigoso. Por isso, detectores de fumaça são essenciais em casa. Eles servem como um apoio confiável para seus sentidos, alertando sobre perigos, mesmo quando suas percepções naturais estão em modo automático. Então, embora o sono profundo seja importante para a saúde, não se esqueça da segurança e instale alarmes. Você não vai acreditar como a Amazon se chamava originalmente. Quando Jeff Bezos começou, ele escolheu um nome interessante para sua ambiciosa loja de livros online, Cadabra. Soa atraente, não é? Mas havia um problema. Quando Bezos compartilhou sua ideia com um advogado, ele descobriu que o nome Cadabra era muito parecido com cadáver, o que poderia assustar os clientes em potencial. Esse feedback fez Bezos repensar sua marca, e ele escolheu o nome Amazon. Por que Amazon? Esse nome não só refletia a enorme variedade de livros que ele planejava oferecer, mas também fazia referência ao rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. Ao escolher um nome tão ousado, Bezos lançou as bases para a transformação das compras online. Hoje, a Amazon é um gigante do comércio eletrônico, mas é interessante pensar como tudo poderia ser diferente com o nome Cadabra. Uma simples decisão mudou o rumo de uma das maiores empresas da história, provando que o nome certo pode fazer toda a diferença. Por que o monarca britânico celebra 2 aniversários? É surpreendente que uma pessoa possa ter 2 dias especiais. O verdadeiro aniversário do monarca britânico é único, mas ele também tem um aniversário oficial, que é comemorado em outra época do verão. Esse segundo aniversário é uma tradição inteligente, criada para aumentar as chances de um bom tempo para grandes celebrações. Geralmente acontece no segundo sábado de junho e inclui um impressionante desfile chamado Trooping the Colour, onde soldados desfilam em magníficos pelotões e as ruas se enchem de cores vibrantes. O tempo chuvoso, muitas vezes, estraga eventos ao ar livre, especialmente na Grã-Bretanha. Então essa celebração de verão permite que as pessoas aproveitem as festividades sem se preocupar em se molhar. Essa tradição remonta a 1748, quando o rei Jorge II decidiu celebrar seu aniversário em junho, e desde então continua como um evento encantador e patriótico. Não é interessante como a história molda até mesmo as tradições mais simples? Você sabia que os Hirakuris Ikuaria bombardearam acidentalmente a embaixada chinesa? Em 1999, durante a campanha militar da OTAN na Jugoslávia, ocorreu um erro trágico quando os Estados Unidos atingiram por engano a embaixada chinesa em Belgrado. Esse incidente catastrófico resultou na morte de 3 jornalistas chineses e gerou uma grave crise diplomática entre o CSTO e a China. Inicialmente, os funcionários americanos afirmaram que mapas desatualizados foram a causa desse erro fatal. No entanto, à medida que a investigação avançava, ficou claro que a CIA tinha acesso a mapas precisos da área. Essa descoberta levantou sérias questões sobre o trabalho de inteligência e a responsabilidade. O bombardeio não apenas piorou as relações entre o ZEO e a China, mas também destacou as consequências graves de mal-entendidos em ações militares. Embaixadas são consideradas locais sagrados, e atacar uma delas é uma violação séria do direito internacional. As consequências desse incidente serviram como um alerta, estimulando discussões sobre protocolos militares e a importância de uma inteligência precisa para evitar tragédias semelhantes no futuro. Difícil de acreditar, mas o cérebro é como gelatina. Técnicas de dissecação descobriram que o cérebro humano tem uma consistência semelhante à de uma gelatina firme. Essa comparação surpreendente destaca o quão delicados e macios são nossos cérebros. A estrutura do cérebro é incrivelmente frágil, tornando-o vulnerável até mesmo a impactos leves. Por outro lado, em estado de decomposição, o cérebro adquire uma consistência parecida com a de pasta de dente, o que ilustra ainda mais as mudanças que ele sofre após a morte. Essa transformação não só ressalta a vulnerabilidade física do cérebro, mas também nos lembra da importância de proteger a cabeça.
É impressionante pensar que algo tão essencial para nossos pensamentos e memórias pode ser tão suave e facilmente alterável. Compreender a fragilidade do cérebro pode mudar nossa percepção sobre lesões na cabeça e a importância de medidas preventivas. Não é incrível o quanto a textura do nosso cérebro pode nos contar sobre seu estado? Um fato interessante sobre o armazenamento de lixo em aviões. Durante os voos, os aviões gerenciam os resíduos de forma eficiente. Em vez de despejar o lixo no ar, a estrutura do avião possui compartimentos especiais que coletam tudo. Esses compartimentos estão conectados a um sistema de sucção que remove os resíduos dos banheiros, garantindo que todo o lixo fique armazenado de forma segura durante o voo. Esse sistema inteligente ajuda a manter a limpeza e a higiene a milhares de metros de altura. Quando o avião aterrissa, a equipe de solo remove cuidadosamente os resíduos coletados desses compartimentos usando mangueiras. Isso faz parte do esforço para tornar nosso voo confortável e seguro. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que seu conforto está ligado a um processo invisível e eficiente que mantém a ordem no céu e garante a correta destinação do lixo em terra. Você consegue imaginar perder 10 dias em 1882? Nesse ano, vários países que usavam o calendário juliano, incluindo a Grã-Bretanha e a Rússia, decidiram ajustar seus calendários para que se alinhassem melhor ao ano solar. Essa mudança era necessária, pois o calendário juliano estava gradualmente se desincronizando com as estações, causando confusão entre agricultores e comunidades que dependiam de uma definição precisa das épocas do ano. Para corrigir isso, esses países pularam 10 dias em seus calendários. Por exemplo, após 2 de setembro de 1882, veio 14 de setembro de 1882. Esse ajuste foi um passo importante em direção à adoção do calendário gregoriano, que hoje é usado pela maior parte do mundo. A transição surpreendeu muitos, já que as pessoas perderam dias inteiros, mas no final, isso ajudou a sincronizar a contagem do tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. Não é interessante como algo tão simples quanto um calendário pode ter um grande impacto na vida cotidiana? E se a IA pudesse limpar sua casa? Uma mãe inovadora transformou o caos em uma solução impressionante, usando tecnologias de IA para arrumar a bagunça criada por seus filhos. Em vez de se sentir sobrecarregada com brinquedos, roupas e outras coisas espalhadas, ela decidiu aproveitar a força da inteligência artificial. Criando um noticiário divertido que destacava as áreas sujas de sua casa, ela conseguiu envolver as crianças no processo de limpeza. A empolgação de serem apresentadores de notícias as tornou mais dispostas a colocar tudo em ordem, transformando tarefas rotineiras em um jogo divertido. Essa abordagem criativa não só tornou a limpeza mais agradável, também resultou em uma casa extremamente limpa. As crianças aprenderam sobre responsabilidade e desenvolveram habilidades de trabalho em equipe ao trabalharem juntas. Além disso, a mãe encontrou uma maneira inteligente de incorporar a tecnologia no dia a dia, mostrando que a IA pode ser não apenas uma ferramenta, mas também um catalisador para momentos familiares positivos. Então, será que a IA pode ajudar a tornar a limpeza uma atividade em família na sua casa? Você sabia que seu corpo produz saliva suficiente para 50 banhos? Ao longo da vida, seu incrível corpo gera uma quantidade enorme de saliva, suficiente para encher não uma, mas 50 banheiras. A saliva desempenha um papel importante na sua saúde. Não é apenas um líquido. Ela atua como um lubrificante natural, facilitando a mastigação e a deglutição dos alimentos. Além disso, a saliva contém enzimas que iniciam o processo de digestão já na boca. Quando você saboreia seu lanche favorito, a saliva ajuda a quebrar os alimentos, permitindo que seu corpo absorva os nutrientes de forma mais eficiente. E não para por aí. A saliva também mantém a umidade na boca, evitando a secura e o desconforto. Esse líquido vital ajuda a remover restos de comida e neutraliza os ácidos nocivos produzidos pelas bactérias na sua boca, reduzindo o risco de cáries e doenças gengivais. Apesar de sua importância, a saliva muitas vezes passa despercebida nas conversas sobre saúde. Na próxima vez que você beber água ou desfrutar de uma refeição, lembre-se de como seus fluidos trabalham juntos para manter sua saúde e conforto. Que outras maravilhas seu corpo esconde? Um fato interessante sobre a recuperação da arte de rua. Em 2006, o artista alemão John Vormann lançou um projeto inovador de restauração em Berlim, conhecido como Dispatch Work.
Usando blocos de Lego coloridos, Vorman buscou restaurar prédios que foram severamente danificados durante a Segunda Guerra Mundial. Essa iniciativa criativa não apenas embeleza a cidade, mas também envolve a comunidade. Moradores e voluntários são convidados a participar das obras de restauração, transformando juntos prédios destruídos em vibrantes obras de arte. Imagine passear por Berlim e ver um prédio que parece ter sido feito de um gigantesco conjunto de Lego. Combinando arte e arquitetura, o Dispatch Work gerou discussões sobre história, preservação e o poder da criatividade nos espaços urbanos. É uma abordagem única de serviço comunitário, onde as pessoas se unem para mudar sua vizinhança. Então, da próxima vez que você admirar um incrível mural urbano, pense nas histórias por trás da restauração e no impacto da arte em nosso dia a dia. É verdade que os guaxinins têm patas superpoderosas? Com certeza. Os guaxinins são criaturas incríveis, e uma das suas características mais interessantes são as patas. Esses animais inteligentes têm cerca de 4 vezes mais células sensoriais nas patas do que a maioria dos mamíferos. Essa adaptação incrível permite que eles sintam e explorem objetos ao seu redor, mesmo sem vê-los antes. Imagine poder identificar o que está à sua frente apenas pelo toque. Essas patas muito sensíveis ajudam os guaxinins a abrir latas, manipular objetos e até encontrar petiscos saborosos durante a busca por comida. Essa experiência tátil única é especialmente útil em aventuras noturnas, quando a visibilidade é baixa. Como animais noturnos, os guaxinins frequentemente dependem de outros sentidos, mas suas patas realmente mostram a maestria da natureza. A capacidade deles de se orientar em condições difíceis, usando o tato, faz dos guaxinins alguns dos coletores mais habilidosos do reino animal. Então, da próxima vez que você ver um guaxinim, lembre-se de que essas patas não são apenas fofas, mas verdadeiros milagres da percepção sensorial. Você sabia como os elefantes encontram água? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pela habilidade de localizar fontes de água. Usando suas presas e patas, esses gigantes gentis conseguem sentir águas subterrâneas, muitas vezes encontrando-as onde outros animais nem imaginam. Essa habilidade é especialmente importante em épocas secas ou em regiões áridas, pois os elefantes cavam com suas presas para acessar poços ocultos, criando pontos de água não só para eles, mas também para muitos outros animais. Suas ações ajudam a manter o frágil equilíbrio do ecossistema, mostrando como a rede da natureza funciona. Quando os elefantes encontram água, eles não apenas sustentam suas vidas, também fornecem a um grande número de seres, de pássaros a zebras, a umidade necessária. Não é incrível como uma única espécie pode impactar tanto seu habitat? Você sabia que existem 67 mil espécies de árvores? Essa incrível cifra vem da dendrologia, a ciência que estuda árvores e plantas lenhosas. Imagine-se caminhando por uma floresta cheia de árvores, cada uma delas única. Desde as majestosas sequoias na Califórnia até as delicadas flores de cerejeira no Japão, as árvores desempenham um papel fundamental em nossos ecossistemas. Elas produzem oxigênio, armazenam carbono e oferecem habitat para diversas espécies. Algumas árvores podem viver milhares de anos, enquanto outras crescem rapidamente. Os dendrologistas, cientistas que se especializam nessa área, trabalham arduamente para catalogar essas espécies e entender sua importância. Eles estudam desde a estrutura da casca das árvores até as complexas relações que elas mantêm com fungos e animais. Essa diversidade é fascinante e destaca a importância dos esforços de conservação. Com o desenvolvimento urbano e as mudanças climáticas ameaçando muitas dessas espécies, entender seu papel na natureza se torna crucial. Então, da próxima vez que você avistar uma árvore, lembre-se de que por trás dela existe um mundo incrível de espécies. A verdade é que a Rocinha é vibrante. Essa favela viva no Rio de Janeiro não é apenas a maior do Brasil, mas também um centro de cultura e criatividade. Situada na encosta de uma colina, a Rocinha desenvolveu uma economia única que prospera, apesar de desafios como a pobreza e a infraestrutura. As ruas ganham vida com mercados coloridos, onde os moradores vendem de tudo, desde comidas deliciosas até artesanato, mostrando o espírito empreendedor da comunidade. A música preenche o ar, enquanto artistas locais se expressam através do samba e do funk.
transformando a vida cotidiana em uma celebração. Os moradores da Rocinha têm um forte senso de comunidade e resiliência, superando dificuldades juntos e cultivando uma rica cena cultural. Esse ambiente dinâmico prova que, mesmo em situações difíceis, a criatividade e a determinação podem florescer. Que histórias e inovações estão escondidas atrás das paredes coloridas da Rocinha? As Ilhas Galápagos tiveram um papel fundamental na formação da revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Quando ele chegou em 1835, as ilhas o impressionaram com sua fauna única. Desde as tartarugas gigantes até os coloridos tentilhões, cada espécie mostrava adaptações incríveis ao seu ambiente. Observando essas diferenças, Darwin começou a se perguntar como surgiram essas diversas espécies. Suas famosas observações, especialmente sobre a variedade dos bicos dos tentilhões, o ajudaram a desenvolver a ideia da seleção natural. Essa teoria sugere que organismos bem adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Na essência, Galápagos se tornou um laboratório natural, onde Darwin juntou peças do quebra-cabeça da evolução. Mesmo hoje, essas ilhas são um lembrete vívido da incrível diversidade da vida e das profundas conexões que existem na natureza. Não é surpreendente como um único lugar pode mudar nossa compreensão da própria vida. Um fato interessante sobre a lavanderia. Em 1825, um francês chamado Jean-Baptiste Joly descobriu acidentalmente esse método incrível de limpeza. Ao experimentar com terebintina, ele derramou sobre uma toalha gordurosa e notou algo incomum. A mancha desapareceu. Esse momento inesperado despertou a curiosidade de Joly e o levou a desenvolver uma nova técnica de limpeza de tecidos sem água. Em vez de mergulhar as roupas na água, o que pode danificá-las, ele usou solventes líquidos para remover sujeira e gordura. Essa inovação não apenas mudou a forma como lavamos roupas, mas também abriu caminho para a moderna indústria de lavanderia. Agora, em vez de colocar nossas peças favoritas na máquina, podemos entregá-las a um profissional que usa a técnica brilhante de Joly para mantê-las frescas e bonitas. Não é incrível como um pequeno acidente pode levar a algo tão útil? Você sabia que o spray pan para cozinhar homenageia seu criador? Este popular produto de cozinha foi nomeado em homenagem a Arthur Meyerhoff, um inventor genial. Na década de 1950, Meyerhoff queria ajudar os cozinheiros a simplificar o processo de preparo das refeições e torná-lo menos bagunçado. Ao combinar óleos e lecitina em um prático spray, ele mudou nossa visão sobre gorduras culinárias. Cada vez que você borrifa pão na frigideira, você não apenas evita que os alimentos grudem, mas também presta homenagem a um homem cujo trabalho inovador transformou a culinária para sempre. Essa homenagem nos lembra que até mesmo os produtos do dia a dia podem ter histórias fascinantes. A invenção de Meyerhoff facilitou o preparo das refeições, permitindo que as famílias desfrutassem da cozinha, sem a necessidade de esfregar restos difíceis nas panelas. Hoje, o PAM está disponível em várias versões, atendendo a diferentes necessidades dietéticas e estilos de cozinhar. Então, da próxima vez que você pegar esse spray familiar, pense em Arthur Meyerhoff e no legado de praticidade que ele nos deixou. Não é incrível como um simples spray pode nos conectar a uma história tão inspiradora? Em Tóquio, a movimentada capital do Japão, a construção de casas é uma realidade cotidiana que muitos moradores consideram normal. Devido ao constante desenvolvimento da cidade, novos edifícios surgem regularmente, parecendo algo comum. Muitas dessas casas são projetadas para suportar terremotos, levando em conta as condições geográficas únicas do Japão. Elas são frequentemente construídas rapidamente, utilizando tecnologias e materiais inovadores que combinam o estilo tradicional com soluções modernas. Perto de uma charmosa casa antiga, é possível ver uma nova construção, mostrando a mistura do velho com o novo na cidade. Isso pode surpreender os turistas que esperam uma paisagem urbana mais estática, mas os moradores de Tóquio aceitam as mudanças, vendo-as como uma forma de melhorar suas condições de vida. O ritmo acelerado da construção reflete a vibrante cultura de Tóquio, onde transformação e resiliência andam de mãos dadas. Está curioso sobre como é o processo de construção de uma casa nesta cidade fascinante? Você pode acreditar na incrível estreia de Arnold no filme Hércules. Arnold Schwarzenegger, hoje conhecido como herói de filmes de ação e ex-governador, começou sua trajetória em Hollywood em um filme pouco conhecido chamado Hércules em Nova York.
Quando ele fez o teste para esse papel, seu agente exagerou sua experiência, dizendo que Arnold tinha muitos anos de atuação. Na verdade, as únicas apresentações de Arnold foram em competições de fisiculturismo, onde ele mostrava seu corpo incrível, não seu talento como ator. Essa distorção inicial o levou a um mundo onde ele se tornaria uma estrela. Apesar do começo difícil e da necessidade de uma dublagem intensa por causa de seu forte sotaque, ele rapidamente ganhou reconhecimento. Este filme pode não ter ganhado um Oscar, mas deu início a uma transformação incrível de Arnold, de fisiculturista a ícone mundial. Quem poderia imaginar que uma estreia tão inusitada lançaria uma carreira tão lendária? Você sabia que a trombeta dos anjos pode ser mortal? Esta planta interessante pertence ao gênero Datura e é conhecida por suas lindas flores em forma de tubo. No entanto, por trás de sua aparência deslumbrante, há um segredo sombrio. A trombeta dos anjos contém alcaloides tóxicos que podem representar sérios riscos à saúde se ingeridos. Pessoas que consomem qualquer parte da planta podem ter alucinações auditivas e visuais intensas, o que pode ser assustador e desorientador. Os sintomas não param por aí. O consumo também pode causar confusão, batimentos cardíacos acelerados e até convulsões. Muitas culturas historicamente usaram a datura em vários rituais, mas seus efeitos imprevisíveis podem torná-la extremamente perigosa. Se você se interessa por plantas, é importante lembrar que a beleza, muitas vezes, esconde perigos. Portanto, sempre tenha cuidado e evite o contato com essa beleza tóxica. Acredite ou não, esta crisântemo é enorme. O recorde do Guinness para a maior crisântemo do mundo pertence a uma planta incrível com uma flor que chega a mais de 3 metros de diâmetro. Esta flor gigante ganhou o apelido brincalhão de OVNI floral, devido ao seu tamanho e aparência incomuns. Cultivada por jardineiros experientes, esta maravilhosa crisântemo demonstra a beleza e o potencial da natureza. Ela não é apenas grande, também possui cores vibrantes que encantam todos que a veem. Imagine passar por uma flor que pode quase cobrir um carro. Cultivar uma flor tão enorme exige habilidades excepcionais de jardinagem, incluindo cuidados meticulosos e condições climáticas específicas. Ao explorar o mundo das plantas, esta crisântemo recordista nos lembra da incrível diversidade da natureza, fazendo-nos refletir sobre quais outras maravilhas botânicas estão esperando para serem descobertas. Vamos desvendar o mistério da estranha pedra Kumakivi. Esta incrível formação geológica na Finlândia tem intrigado tanto cientistas quanto visitantes curiosos. Conhecida como Kumakivi, ou Pedra Estranha, ela é um enorme bloco de pedra que parece equilibrar-se sem esforço sobre uma pedra menor embaixo. Geólogos acreditam que essa disposição incomum é resultado da atividade glacial do último período glacial. Quando as geleiras avançavam e recuavam, elas transportavam esse enorme bloco e o deixavam precariously posicionado sobre seu menor equivalente. O que torna Kumakivi ainda mais intrigante é como desafia nossa compreensão da gravidade. Parece quase impossível que uma pedra tão pesada permaneça estável nessa posição. Todo ano, pessoas se reúnem para ver essa incrível maravilha da natureza, questionando como ela consegue ficar no lugar. Quais segredos Kumakivi guarda sobre a história geológica do nosso planeta? Acredite ou não, lesmas carregam suas casas com elas. Esses seres incríveis têm conchas duras e espiraladas que servem como uma importante proteção. Feitas principalmente de carbonato de cálcio, as conchas crescem junto com as lesmas, permitindo que elas fiquem seguras de predadores famintos e condições climáticas adversas. Quando enfrentam perigo, as lesmas podem rapidamente se retrair para suas conchas, fechando a entrada com muco ou uma tampa chamada opérculo, que oferece proteção extra. Essa adaptação inteligente ajuda-as não apenas a evitar a desidratação, mas também a ter um abrigo aconchegante em tempos difíceis. Imagine poder levar sua casa com você para qualquer lugar. Na próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que sua concha única não é apenas um elemento bonito, mas uma proteção vital na natureza. É verdade que os jukeboxes foram o início de uma revolta musical? Com certeza. Na sua época, os jukeboxes eram o coração das festas, tocando melodias que faziam todos dançarem. Mas os amantes da música encontravam maneiras inteligentes de contornar as regras. Alguns usavam palitos de dente para fazer as máquinas tocarem sem parar.
Esse pequeno ato de rebeldia transformou os jukeboxes em fontes mágicas de entretenimento contínuo, criando uma atmosfera vibrante onde quer que estivessem. A criatividade por trás desse truque revela uma página fascinante da história da música. Não se tratava apenas de ouvir algumas músicas, era sobre se conectar com amigos, aproveitar a vida e sentir liberdade através da música. Essa rebelião pouco conhecida mostrou como as pessoas podem ser criativas e se divertir, mesmo diante de limitações. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia clássica de um jukebox, lembre-se do espírito alegre que um dia pressionou seus botões. Prepare-se para se surpreender com a Torre Cayenne, em Dubai. Esta maravilha arquitetônica, anteriormente conhecida como Torre da Infinidade, possui um impressionante design espiral que gira 90 graus da base ao topo. Concluída em 2013, atinge uma altura impressionante de 306 metros e conta com 75 andares, cada um girando 1,2 graus. Essa forma espiral única não é apenas para a beleza, ela ajuda a reduzir a carga do vento e oferece vistas deslumbrantes da cidade ao redor. Imagine viver ou trabalhar em um prédio que não só toca o céu, mas parece dançar com ele. A Torre Cayenne simboliza o espírito inovador de Dubai e a busca por ultrapassar os limites da arquitetura. Não é apenas um arranha-céu, é a materialização de uma visão que mostra como criatividade e engenharia podem se unir para criar beleza funcional. Quais surpresas o futuro da arquitetura nos reserva? Você vai se surpreender ao saber que saquinhos de chá combatem odores. Esse truque esperto se baseia nos taninos presentes no chá, que absorvem a umidade e neutralizam cheiros desagradáveis. Se você já lidou com sapatos fedidos ou o cheiro de suor na bolsa de esportes, basta pegar alguns saquinhos de chá secos. Coloque-os dentro dos sapatos ou da bolsa e deixe durante a noite. Enquanto os saquinhos absorvem a umidade, eles ajudam a eliminar os odores indesejados, que podem te deixar envergonhado de tirar os sapatos em público. É uma solução simples e barata, que não só refresca seu equipamento, mas também permite aproveitar os saquinhos de chá usados. Além disso, é melhor do que gastar dinheiro em caros sprays de ambiente ou produtos para eliminar odores. Na próxima vez que seus sapatos precisarem de um frescor, pense nessa solução inesperada. Quem diria que o chá poderia fazer tanto? Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Porque o universo ama anãs vermelhas. As anãs vermelhas são campeãs brilhantes do cosmos, representando cerca de 75% de todas as estrelas no universo. Essas estrelas são pequenas, fracas e surpreendentemente longas. Algumas podem brilhar por até 10 trilhões de anos. Essa duração de vida é muito maior do que a expectativa de vida do nosso Sol, que é de cerca de 10 bilhões de anos. As anãs vermelhas brilham queimando hidrogênio em seus núcleos de forma lenta e estável, o que as mantém frias e estáveis por muito tempo. Embora sejam difíceis de ver a olho nu, sua grande quantidade as torna excelentes candidatas na busca por exoplanetas e possível vida extraterrestre. Os cientistas estão especialmente interessados nessas estrelas, pois sua longevidade oferece tempo suficiente para o potencial desenvolvimento de vida em planetas orbitais. Com tantas anãs vermelhas espalhadas pela galáxia, elas podem guardar segredos que ajudam a entender melhor nosso universo e a existência de vida além da Terra. Você sabia que os axolotes selvagens estão à beira da extinção? Essas criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade de regenerar membros, vivem apenas no lago Xochimilco, no México. No entanto, devido à perda de habitat, poluição e espécies invasivas, sua população selvagem diminuiu drasticamente nos últimos anos.
Estudos mostram que é extremamente difícil encontrar axolotes selvagens, tornando-os uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas. Em contraste, os axolotes em cativeiro se adaptam bem em aquários e laboratórios ao redor do mundo, onde entusiastas e cientistas estudam sua biologia fascinante. Embora esses axolotes sejam populares como animais de estimação e valiosos para pesquisas, eles não refletem a população selvagem em declínio. Estão sendo feitos esforços para proteger o habitat do lago Xochimilco e os axolotes selvagens que sobreviveram, a fim de aumentar a conscientização sobre seus problemas. Como podemos ajudar a salvar essas criaturas extraordinárias da extinção? Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pinte de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. Adivinhe o que realmente faz bem aos dentes no chocolate? É o teobromina, uma substância incrível encontrada no chocolate, especialmente no amargo. Esse ingrediente interessante não só torna o chocolate saboroso, mas também desempenha um papel importante na saúde dos nossos dentes. O teobromina ajuda a combater as bactérias na boca, reduzindo o risco de cáries. Embora escovar os dentes e usar fio dental sejam essenciais para a higiene bucal, um pequeno pedaço de chocolate amargo pode adicionar um pouco de prazer à sua rotina dental. Pesquisas mostram que o teobromina pode fortalecer o esmalte dos dentes, tornando-o mais resistente aos ácidos que causam cáries. Imagine como é bom saborear um doce enquanto protege seus dentes. Claro, é importante não exagerar. Muito açúcar pode causar problemas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate amargo, lembre-se de que não é apenas um lanche gostoso. É uma maneira agradável de ajudar seus dentes a se manterem fortes. Não é incrível como algo doce pode ter benefícios ocultos? O que alimenta as ruas de Istambul? Na movimentada cidade de Istambul, Turquia, uma turbina inovadora gera eletricidade usando o ar deslocado pelos carros que passam. Essa tecnologia incrível aproveita o fluxo de ar criado por veículos, caminhões e ônibus em movimento. Quando o transporte se desloca, ele empurra o ar, e essa turbina especial captura essa energia. Em vez de deixar essa energia potencial se perder, a turbina a transforma em eletricidade, que pode ser usada para iluminar as ruas ou até mesmo prédios vizinhos. Esse sistema não só ajuda a reduzir a pegada de carbono da cidade, mas também transforma o barulho urbano em uma fonte de energia renovável. É incrível saber que, ao nos deslocarmos pela cidade, podemos ajudar a iluminá-la de uma maneira mais limpa e ecológica. Você já se perguntou por que os guarda-chuvas simbolizam poder? Na China e no Egito antigos, os guarda-chuvas não eram apenas ferramentas práticas para se proteger da chuva ou do sol. Eles tinham um grande significado social. Esses itens elegantes eram acessíveis apenas aos ricos e simbolizavam privilégio e poder. Nobres e pessoas importantes passeavam sob guarda-chuvas sofisticados, destacando seu alto status, enquanto os simples mortais enfrentavam as condições climáticas sem proteção. Esse contraste marcante evidenciava as grandes diferenças sociais da época, mostrando como até mesmo coisas simples podem transmitir riqueza e classe. Curiosamente, os guarda-chuvas frequentemente eram adornados com padrões complexos, refletindo o gosto e a influência de seus proprietários. Então, da próxima vez que você abrir seu guarda-chuva, pense na sua história fascinante e em como ele já separou ricos e pobres. Não é incrível como algo tão simples pode contar uma história tão poderosa? Por que Darwin começou com a geologia e depois passou para a evolução?
Charles Darwin é conhecido por sua teoria revolucionária da evolução, mas muitos não sabem que ele teve um papel importante na geologia. De 1838 a 1841, ele foi secretário da Sociedade Geológica de Londres, o que o colocou no centro das discussões científicas da época. Durante esse período, Darwin organizou reuniões e estudou cuidadosamente artigos científicos, o que não só aprofundou seu entendimento das ciências da Terra, mas também ajudou a estabelecer conexões valiosas na comunidade científica. Essas experiências foram a base para seu trabalho posterior sobre evolução, dando-lhe uma visão de como as espécies se adaptam ao ambiente. Seu envolvimento inicial com a geologia influenciou suas ideias sobre a seleção natural e o próprio processo evolutivo. Não é surpreendente que as sementes de suas ideias revolucionárias tenham sido plantadas durante suas pesquisas geológicas. A transição de Darwin da geologia para a biologia mostra a interconexão das áreas científicas, onde ideias podem evoluir, assim como as espécies que ele estudou mais tarde. E se eu te contar sobre Vonda, o filhote de dingo? Este incrível filhote de dingo alpino ficou famoso quando uma águia o deixou cair em um jardim em Victoria, Austrália. Com apenas 5 semanas, Vonda teve a sorte de sair dessa aventura selvagem, com apenas ferimentos leves. Sua história se tornou ainda mais interessante quando testes de DNA mostraram que ele é um raro dingo alpino puro, uma raça que está se tornando cada vez mais ameaçada. Agora, Vonda vive em uma reserva, onde desempenha um papel importante na conscientização sobre a necessidade de proteger a população em declínio de dingos puros na Austrália. Os dingos não são apenas cães selvagens interessantes, eles desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao tornar a história de Vonda conhecida, os defensores da natureza esperam inspirar as pessoas a agir para preservar esses animais únicos, para que possam continuar a prosperar em seu habitat natural. Será que Vonda pode se tornar um catalisador para o movimento de salvar mais dingos? Difícil de acreditar, mas pandemias mudam comunidades. Durante a pandemia, os moradores da cidade enfrentaram longos períodos de isolamento, o que alterou bastante suas interações sociais e relacionamentos. Como amigos e familiares não podiam se encontrar pessoalmente, as pessoas recorreram à tecnologia para se comunicar. Encontros virtuais se tornaram a nova norma, mudando a forma como comemoravam aniversários e festas. Essa mudança despertou a criatividade. Os moradores organizaram noites de jogos e sessões de cinema online. Além disso, muitos perceberam a importância de apoiar os negócios locais, unindo-se em torno de suas preferências por meio de pedidos online. Essas ações ajudaram a criar um sentimento de resiliência e colaboração na comunidade, que talvez não fosse tão forte antes. No entanto, o isolamento também trouxe à tona problemas, como dificuldades com a saúde mental e a necessidade de conexões reais. Quando a vida voltar ao normal, essas mudanças fortalecerão os laços na comunidade ou as pessoas voltarão aos velhos hábitos. E se eu te contar sobre retiros de detox digital? Esses retiros luxuosos se tornaram muito populares entre pessoas ricas que querem se desconectar da conexão constante. Nesses retiros, os hóspedes se imergem na natureza e desfrutam de uma atmosfera sem tecnologia, o que os ajuda a relaxar e recarregar as energias. Ao contrário da maioria de nós, que enfrenta detox digitais inesperados quando a internet cai, esses retiros oferecem uma experiência cuidadosamente planejada, com atividades de bem-estar como yoga, meditação e alimentação orgânica. Os participantes frequentemente comentam que, após a estadia, se sentem mais leves e presentes, pois recuperam a conexão consigo mesmos e com o mundo ao redor, longe de distrações como smartphones ou redes sociais. Mas será que buscar um retiro luxuoso é a única maneira de desfrutar de um descanso das tecnologias? Muitas pessoas encontram pequenas formas de se desconectar em casa, como reservando horários específicos para ficar sem dispositivos. Talvez todos nós possamos aprender algo com a experiência dos retiros, independentemente do nosso orçamento. Você já viu o lago de lava mais antigo do mundo? A República Democrática do Congo abriga uma maravilha natural impressionante, um incrível lago de lava no topo do vulcão Nyiragongo. Com cerca de 2 quilômetros de extensão, ele emite um brilho ardente visível a muitos quilômetros de distância, tornando-se ao mesmo tempo impressionante e perigoso. Este lago é o maior do seu tipo na Terra, e sua lava está sempre borbulhando. Os cientistas acham este lugar especialmente interessante, pois serve como um laboratório vivo para pesquisas vulcânicas, mostrando a natureza imprevisível dos vulcões.
As erupções constantes e a atividade permitem que os pesquisadores observem o comportamento da lava em tempo real, fornecendo dados que podem ajudar a prever futuras erupções. Além disso, a química única do lago oferece pistas sobre os processos internos da Terra. Ao olhar para as profundezas flamejantes, é impossível não sentir o poder da natureza em ação. Que outros segredos este vulcão esconde? Vamos revelar a verdade sobre o Flash Crash. Em 2010, uma queda repentina no mercado de ações americano surpreendeu a todos, resultando em uma perda colossal de 1 trilhão em apenas alguns minutos. No centro dessa tempestade financeira estava Navinder Sarao, um autista de Londres que criou um plano engenhoso usando algoritmos especiais. Durante 5 anos, Sarao conseguiu superar os traders de alta frequência, fazendo com que eles realizassem negócios desfavoráveis. Suas habilidades em programação e análise de mercado lhe renderam impressionantes 40 milhões de dólares, jogando em um jogo de gato e rato. Mas como Sarao fez isso? Ele analisou o comportamento do mercado, utilizando pequenas oscilações para criar uma estratégia lucrativa. Sua história destaca tanto a genialidade quanto os riscos das práticas de negociação modernas, levantando discussões sobre ética nas finanças e o papel da tecnologia em nossa economia. As ações de Sarao podem mudar nossa compreensão sobre manipulações no mercado,